Olá, pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Vamos retomar o estudo. Tivemos aí um período que a gente fechou a primeira etapa do semestre, né? Foi legal porque a gente deu para ver muita matéria, né? E a gente fechou fazendo aqueles 4 estudos dirigidos, né? E uma avaliação. Foi bem interessante. A nota de vocês, então, foi dividida conforme a coordenação orientou, né? Fazendo com que os trabalhos valessem 50 pontos. E assim foram 4 trabalhos, então cada um valeu 12 pontos e meio. Vocês já viram a nota que vocês lançaram lá, né? E a prova valeu 50, não valeu 40, né? Você sabe. E a presença valeu 10 pontos, né? Quem compareceu em todas as aulas, fez né, marcou a chamada durante a nossa aula, ganhou 10 pontos. Então foi assim que foi distribuído. E coincidiu que a primeira etapa terminou depois desse feriado, então nós ficamos aí um tempinho sem aula, deu para descansar e recarregar as baterias. Agora a gente vai rapidinho, já estamos já no final de outubro, mês de novembro todo aí, final de outubro, início de dezembro, para a gente terminar o Código Penal. Lembro que nós falávamos do crime de falsidade documental, né? Falsidade documental. Aí nós terminamos falando que era documento público, desculpa, que era documento, né? Os elementos, né, que compõem um documento. Em seguida nós vimos a diferença em documento público e documento particular, né? Porque essa vai ser a única diferença que vai diferenciar um crime de documento de falsidade de documento público para um crime de falsidade de documento particular, né? É a natureza do documento, se é público ou particular. Lembrando ainda que existem aqueles documentos públicos por equiparação, que a despeito de terem características de documentos particulares, o Código Penal resolveu igualá-los, equipará-los a documentos públicos. Então, mesmo tendo a natureza própria de documento particular, por uma questão de, de política criminal, o legislador quis igualá-la a documento público. Tá? Nós vimos lá na última aula essa questão. Aí nós vamos continuar agora, vamos compartilhar a tela, e vamos compartilhar a tela aqui, né? O tópico é estelionato e falsidade documental. Estelionato e falsidade documental. Interessante aqui, gente, por quê? Por que nós abrimos esse tópico aqui? Se a gente parar para pensar, por que uma pessoa falsifica um documento? Né? Qual o objetivo dessa pessoa a falsificar um documento? O que ela quer com isso? Já pararam para pensar? Ah, falsificou porque eu estava afim. Ah, falsificou porque quis. Né? Geralmente, há um motivo por trás disso, né? E geralmente esse motivo é em aplicar golpes, né? Em aplicar golpes. Só um minuto marcando o negócio aqui. Só um minutinho. Só um minuto aqui. Aí, beleza. Né? Então, assim, a pessoa falsifica o documento para praticar um estelionato, na verdade. Ela, para que eu vou falsificar uma carteira de identidade? Ah, que eu quero me passar por alguém para dar um golpe ali no banco. Eu quero me passar por alguém para financiar um veículo no nome da outra pessoa, né? Então, geralmente, quase sempre, ninguém falsifica por falsificar. Ah, eu tenho prazer em falsificar as coisas. Não, porque ele quer ser beneficiado com aquilo em detrimento de alguém, em prejuízo de alguém. Então, a pergunta que a doutrina se debate, e na jurisprudência também, né, vocês como advogados, vão tentar defender o cliente de vocês, tem que falar assim, não, meu cliente responde pelo crime tal, ou pelo um só, ou pelos dois, né? Por quais crimes responde? Pelos dois crimes, quem falsifica um documento e depois usa aquele documento para dar um golpe. Minha pergunta é, por quais crimes respondem
quem falsifica um documento para cometer um estelionato? Pelos dois? Por um só? Pelo primeiro, pelo segundo? Né? Ó, a primeira corrente vai responder que o agente responde somente pelo crime de falso, sendo o estelionato um pós-facto impunível. Olha o que a primeira corrente fala, gente. O cara foi preso, tá? Eu, como delegado, estou com esse caso, o que eu faço? Eu vou lá e indicio pelos dois, né? O Ministério Público vai lá e denuncia o seu cliente pelos dois crimes. Pelo crime de falsidade e pelo crime de estelionato. Jogou tudo para cima do seu cliente. O que você, como advogado, vai fazer? Fala, não, segunda corrente tal, primeira corrente, o meu cliente só pode responder pelo crime de falsidade, sendo o estelionato um pós-facto impunível. Pronto, você vai tentar ajudar o seu cliente, você vai se apoiar nessa primeira corrente. Na aula passada eu falei com vocês que essa foi uma questão da minha prova dissertativa de concurso, né, de delegado. A pergunta é exatamente essa aqui, a questão é sobre isso, pessoa que falsificou e depois cometeu um estelionato, como que a gente enquadrar esse sujeito. Aí, no dia lá, eu lembrei dessas correntes, são 5 correntes, e dissertei sobre elas lá e consegui ser aprovado, né? Consegui ir bem na prova de penal. Vocês também irão, olha para vocês verem. Ah, não, aí agora existe uma segunda corrente, né? A acusação vai gostar dessa aqui, talvez. Responde pelos dois crimes em concurso material de crimes. Não tem conversa. Falsificou é um crime, usou depois para dar golpe, outro crime. Não tem conversa. Vai responder em concurso material de crimes. A pena de um somado com a pena de outro, que são duas condutas diversas. Tá certo? Muito utilizado pelo Ministério Público, muito usado pela Polícia Judiciária, né, pela Polícia Civil, Polícia Federal, quando vai indiciar aí o cidadão. O cara falsifica um documento público federal, depois comete um estelionato, o delegado federal vai indiciá-los nos dois crimes. Terceira corrente fala assim, não, responde pelos dois crimes, sim, mas em concurso formal de crimes. O que é um concurso formal de crimes? Uma conduta com dois resultados, né? Vai falar o seguinte, então pegar a pena do crime mais alto, mais elevado, e exasperar em um sexto, né? Concurso formal de crimes, vocês já estudaram, né? Direito Penal 2, não é isso? Direito Penal 2. Concurso material, concurso formal de crimes. Agora começa a mudar as correntes. Olha, a quarta corrente vai ser o contrário da primeira. Não fica difícil entender por causa disso. Ó, a primeira fala que responde só pelo primeiro crime praticado, que é o crime da falsidade, sendo o estelionato já um pós-facto impunível. As duas correntes do meio, segunda e terceira, fala que responde por tudo, pelos dois crimes. Agora, a quarta é o contrário da primeira. Olha só. Responde apenas pelo estelionato. Agora é pelo último crime. O contrário. Por quê? O que eles falam? Que o crime fim absorve o crime meio. Né? O que essa corrente fala? Que a falsificação foi o meio empregado para conseguir o estelionato. E o crime meio é absorvido pelo crime fim. Sabe? Eles querem usar essa ideia. O crime fim absorve o crime meio. O meu cliente só falsificou, vocês como advogados vão falar, porque isso era uma passagem obrigatória para ele conseguir o golpe que ele estava aplicando. Foi absolvido. Meu cliente não pode responder pelos dois crimes. Só pelo crime fim, o crime de estelionato. Tá? Ele podia ter cometido um golpe de várias maneiras. Usou falsificando documento. A falsificação foi apenas um meio utilizado. Tá certo? Agora, a crítica a essa corrente, você como defesa vai usar, mas a crítica a ela é que com isso você vai estar fazendo um crime menos grave, absorver um crime mais grave. Você vai fazer um crime de estelionato que é menos grave, absorver um crime de falsidade de documento público, por exemplo, que a pena é mais alta. Né? Então, aí nós temos um problema aí.
né? E agora a quinta corrente, que é a mais correta, que é a que eu também utilizo, né? Porque é do STJ, é a mais correta. A redação é um pouquinho talvez difícil para entender para quem nunca leu. Quando eu explicar para vocês, vocês vão ver como que é fácil entender, é bem legal. Ó, quinta corrente, súmula 17 do FTJ. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Olha que bonito. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Antes de explicar, só traduzindo essa frase aqui em outras palavras, está falando que quando o crime de falsidade se esgota no estelionato, sem mais chance de lesar ninguém, é por este absolvido. Aí sim que o estelionato vai absolver a falsidade. Eu acho bem legal que ele vai, essa corrente quinta, ela vai complementar a corrente quarta, né? Corrigindo onde ela estaria errada, onde ela não estaria perfeita. Ó, o que eu quero dizer com isso? Nós temos um documento, tá? Se eu falsifiquei o documento e com ele pratiquei um estelionato, o estelionato vai absorver esse documento? Sim ou não? Depende. Traduzindo a quinta corrente, traduzindo a súmula do STJ, nós vamos falar que depende. Nem sempre o estelionato vai absorver o crime de falso. Vai absorver, é a parte final, que é por este absorvido, o estelionato vai absorver o crime de falso quando não houver mais potencialidade lesiva. Quando aquele documento falso não puder mais ser usado para outros golpes. Olha que interessante. Isso é muito legal. Porque eu posso pensar em crime meio, crime fim, o crime foi utilizado para cometer aquele crime e foi por isso absolvido, quando aquele documento falso não tiver o condão, não tiver necessidade, não tiver capacidade de lesionar mais pessoas em seguida. Vamos trabalhar com um exemplo. Olha, se eu falsificar o ingresso de um jogo, tá? Cometi o crime de falsidade de documento público. Depois enganei o segurança do jogo de futebol, do teatro, do cinema, para entrar. Cometi estelionato, deu um prejuízo para as pessoas. Nesse caso, a minha pergunta é, nesse caso, nesse meu exemplo, da pessoa que falsificou o ingresso para entrar no cinema, para entrar no jogo de futebol, ele vai responder por qual crime? Vocês vão responder. De acordo com a súmula 17 do FTJ, esse ingresso que ele falsificou não tem mais potencialidade lesiva. Ele não pode mais ser usado em outros jogos, porque está escrito ali jogo. Jogo é quem? Corinthians e Palmeiras. Então não tem como ele ser usado de novo. Não tem mais chance de dar golpe em mais ninguém para frente. Então, nesse caso, nós temos crime fim e crime meio. Nesse caso, ele vai ser absolvido. E se enquadra perfeitamente aqui, ó. Quando o falso se exaure no estelionato. Se exauriu aqui. Aquele crime, aquele documento falso se exauriu aqui no crime de estelionato. Não tem mais potencialidade lesiva. Não tem mais capacidade de lesar ninguém, quer dizer. Por quê? Está escrito ali, o jogo era Corinthians e Palmeiras. O cinema era o filme tal, no dia tal, na hora tal. Aí, nesse caso, o estelionato absorve o falso. É o que está escrito aqui, ó. Ou seja, se o documento não puder ser mais utilizado em outros estelionatos, aí a pessoa responde só para o estelionato. E o que eu escrevi aqui é o que resume a súmula 17 em outras palavras. Olha, exemplo aqui, o folha de cheque, falei o ingresso do jogo, falei ingresso do cinema, mas também temos a folha de cheque. Falsifiquei uma folha de cheque. Crime de falsidade, não é? Para que eu falsifiquei? Para dar golpe em alguém. Ok, a pessoa tomou o golpe. Entrou no banco, o banco viu que era falso. Esse cheque vai sair de circulação. Não vai mais ser possível, não vai ter mais a capacidade, não vai ter mais a potencialidade de lesar alguém para frente, dali para frente. Então, essa falsidade se exauriu no estelionato. Assim sendo, não há mais potencialidade lesiva, assim sendo, será o estelionato absorverá o crime de falsidade.
a pessoa responderá aqui só por estelionato, segundo a súmula 17 do FTJ. Foi isso que eu falei no dia do concurso. Expliquei exatamente isso, as 4 correntes e a 5ª corrente, que é a cereja do bolo, que mostra que vocês estão internados, mostram que vocês estudaram na Univertics, né? E tiveram aula aí de direito penal de verdade, bacana, vão aprendendo muito. Se eu cheguei a essa conclusão, que se o documento não pode mais ser utilizado, então ele será absolvido do crime de falsidade. A contrário senso, eu vou concluir também, se o documento não puder ser mais utilizado. Não, agora, se ele puder, a contrário senso, se ele puder ser utilizado em outros estelionatos futuros, aí sim haverá concurso de crimes. Então, agora a conclusão oposta. Se a súmula 17 me fala que o crime de estelionato só vai absorver o outro quando não houver mais potencialidade lesiva, a interpretação, ao contrário, me indica que o estelionato não absorverá, ou seja, vão responder pelos dois em concurso de crimes. Quanto eu falsificar, por exemplo, uma identidade da pessoa e cometer um crime de estelionato com ela, ir no banco, falsifico o veículo, depois eu vou no banco e financio um veículo, depois eu vou na delegacia e transfiro esse veículo, outro estelionato, depois eu vou numa loja fazer um empréstimo bancário, outro estelionato, tá vendo? Quando eu falsifico a identidade de alguém, eu posso cometer diversos estelionatos futuramente. Então, nesse caso, a pessoa que falsifica, por exemplo, uma carteira de identidade e pratica um golpe, não vai ter um crime absolvido pelo outro, vai responder pelos dois. Pelos dois. Por quê? Porque está claro, como eu dei exemplo para vocês agora, que essa identidade tem potencialidade lesiva para aplicar outros golpes. Ela tem um condão de enganar mais pessoas. É diferente do carro do folha de cheque que saiu de circulação. É diferente dos ingressos do cinema que era para aquele fim específico e não voltaria mais em circulação. Quando eu falsifico um passaporte, eu posso usá-lo inúmeras vezes ainda, então não vai ser absorvido. Então tudo vai depender se o documento falso, né, terá ainda potencialidade lesiva ou não. Tendo potencialidade lesiva, segundo a súmula 17, aí ele não vai ser absorvido. Agora, se exaure, sem mais potencialidade lesiva, responde só pelo estelionato. Ufa! Bacana, gente? Agora é absorver isso aí, gente. Vocês estudarem isso aí que eu falei, para entender. Por que não fica difícil? Parece que quando fala 5, professor, você lembrou de 5 correntes, mas por que não fica difícil? Você vai ser inteligente e sistematizar. Ó, primeira corrente, responde só pelo primeiro crime. Segunda corrente, caiu aqui. Então vamos sistematizar para não ter mais dúvida. Primeira corrente, nós vamos falar que responde apenas pelo crime de falsidade. Ok? Por quê? Porque eu vou falar que o segundo crime é um pós-fato impunível. Aí, a duas correntes agora do tudo. Do tudo. Responde por tudo. Responde pelos dois crimes em concurso material de crimes e o terceiro pelos dois crimes em concurso formal. Então, nós temos a primeira corrente pelo primeiro crime e a quarta corrente pelo último crime, estelionato. Porque crime fim absorve crime meio. Primeira e quarta, vamos trabalhar assim. Primeira responde pela primeira, quarta corrente responde pelo último crime. As duas do meio, segunda e terceira corrente, fala que responde pelos dois crimes. A diferença é que um para o concurso material e outro para o concurso formal. Por fim, aí vocês vão lembrar, tem do FTJ ainda. Na hora da prova, eu não lembrava o número da súmula, aí não tem jeito, é demais, né? Falava que existia uma súmula do FTJ, né, que vai explicar a situação que eu acabei de explicar para vocês da potencialidade lesiva. Ok, gente? Muito bom. Agora vamos continuar, vamos lá para o Código Penal, que lá nós temos, vamos lá para o Código Penal, que nós temos aqui que seguir
ver quais são os outros crimes que nos aguardam aqui. Adiantado aqui, vamos voltar. Aqui, gente, na próxima aula a gente já vai passar, né, nosso próximo dia de aula, já vamos passar para o próximo capítulo, próximo título, né, crimes contra a administração pública, os crimes funcionais. Mas hoje ainda nós temos que nos debruçar sobre os crimes de falsidade. Então, acabamos de ver aqui falsidade de documento público, 297, falsidade de documento particular, 298. A falsidade de cartão, já falei com vocês, né, que foi incluído pela Lei de Crimes Cibernéticos. E agora, falsidade ideológica. Muito interessante, falsidade ideológica. O crime prescreve para a gente omitir em documento público ou particular declaração que devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrito, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Reclusão de 1 a 5 anos e multa. Se o documento público, a reclusão é de 1 a 3 anos. Não, desculpa. A reclusão é de 1 a 5 anos se o documento é público e vai ser menor de 1 a 3 anos se o documento é particular. Tá vendo? A pena aqui vai ser diferente a depender da natureza do documento, se é público ou particular. Para saber se é público ou particular, você já sabe, né? Estudamos no aula passada, né? Gente, primeira coisa que eu vou falar com vocês, a gente vai ver, vamos fazer um intervalo nessa aula, o vídeo vai ficar grande e passar para a próxima. Mas antes disso, deixar claro com vocês, falsidade ideológica, não sei porquê, a imprensa, o dito popular, tem, não sei porquê, a ideia, filmes, né, passam uma ideia que falsidade ideológica é quando alguém se passa por outro, né? Não sei se vocês também já viram isso em filme, novela da Globo. Eles falam como se falsidade ideológica fosse alguém se passando por outra pessoa. E eu quero deixar claro para vocês que não tem nada disso, nada a ver. A falsidade aqui é ideológica, é das ideias, não é falsidade pessoal. Na introdução que tivemos a esse título, nós vimos que existem 3 tipos de falsidade, né? A falsidade documental, a falsidade ideológica e a falsidade pessoal. Falsidade documental, né? A falsidade em cima da matéria, falsidade material. Vimos alguns crimes agora. Existe outro grupo de falsidade ideológica, que agora a falsidade é do campo das ideias. E, por fim, a falsidade pessoal, que aí sim, que as pessoas gostam de chamar de falsidade ideológica, mas, na verdade, são outros crimes. Mas, por hora, nós estamos estudando a falsidade ideológica, artigo 299. Nós vamos passar aqui para o próximo, os slides, na próxima aula. Vamos interromper aqui para não ficar grande, tá bom?